Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Cinesemia, sou o Roberto Carlos. Vamos falar sobre o filósofo Blaise Pascal, sobre a famosa aposta de Pascal. O filósofo francês Blaise Pascal disse certa vez que diante de Deus nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos que fazer uma escolha. Segundo ele, só tem 4 possibilidades dentro dessa escolha: se Deus existe ou se ele não existe. Se apostarmos que Deus existe e estivermos certos, nós ganhamos tudo. Se apostarmos que Deus existe e nós estivermos errados, nós não perdemos nada. Ora, mas se apostarmos que Deus não existe e isso for certo, nós não perdemos nada. Mas se apostarmos que Deus não existe e isso for errado, aí sim, tragicamente, nós perdemos tudo. Esse é o jogo que Pascal monta a respeito da existência de Deus e de nossa escolha, do exercício do nosso livre-arbítrio diante dessa possibilidade. Vamos falar sobre isso em 2 filmes, começando com Minha Noite com Ela, de 1969. Esse filme francês, o Jean-Louis Trintignant interpreta Jean-Louis e a Françoise Fabian interpreta Maud. Um homem religioso, católico fervoroso e uma mulher filósofa e ateia. Por uma série de circunstâncias, os dois acabam ficando num quarto, numa noite com uma nevasca terrível, ficam ali presos dentro desse quarto. O fato é que ele tem namorada e ela tem namorado. Os dois sentem durante essa noite uma tensão surgir, uma atração imediata, mas ambos resistem cada um a seu modo. Eles estão obstinados em suas posições, ele defende a moral religiosa, os princípios, os valores, e ela defende os conceitos, digamos, mais mundanos, mais prosaicos. Então a figura de Deus modifica a percepção de ambos sobre a moral. Ele tem Deus como referência, ela não, e a visão dos dois sobre o tema da moral, dos costumes, da conduta, do comportamento é bastante diversificada. Com Deus desaparece a noção de destino e de casualidade. Sem Deus, paira o aleatório e a solidão, porque estamos diante de um universo amplo, enorme e indiferente. Aliás, o universo é indiferente ao nosso sofrimento. Não importa se estamos apaixonados ou não, solitários ou não, tristes ou doentes. O universo continua o seu movimento, a sua dinâmica, independentemente de como estamos nos sentindo. Porém, com Deus, resta o conforto, a ideia de sermos cuidados por um Pai atencioso, carinhoso. Ou seja, os dois possuem 2 visões sobre as coisas, sobre o infinito e sobre o além. Eles enxergam tudo isso com lentes diferentes. Então é essa diferença entre as coisas, esse entrelaçamento e esse contraste que acaba predominando nessa noite de tensões e de aproximações e distanciamentos. O outro filme de 1972 é Blaise Pascal. É uma cinebiografia do filósofo francês, interpretado ali por Pierre Arditi. Ele é um homem curioso, um cientista, um pensador, que tenta entender os limites e o funcionamento do mundo a partir, claro, da ótica da razão. Porém, o seu contexto histórico é dominado pela fé religiosa. Então esse é um personagem que vai se desenhar a partir do conflito ou do confronto entre fé e razão, mais especificamente do limite entre uma coisa e outra. A sua saúde é muito frágil, porém o seu intelecto, sua mente é muito vigorosa. Para quem não sabe, Pascal inventou o primeiro sistema de calculadoras, que depois viria a ser uma linguagem de programação. Para ele, Deus é uma realidade que só pode ser conhecida mediante o estudo da física, isto é, estudo profundo da natureza. E a razão é impotente para resolver alguns dilemas, alguns mistérios
referentes ao mundo. Há uma impotência lógica, racional, e por conta dessa impotência, em um determinado momento, ele conclui que há a necessidade de uma aposta ou não na existência de Deus. Para ele, somente essa aposta é capaz de nos ajudar a superar o impasse no qual a razão chegou. Essa, então, confusão da razão, ou essa impossibilidade, ou impotência da razão, ela lança o homem num universo infinito, cheio de vazio, a partir da experiência do nada. Pode parecer trágico isso que eu estou falando, mas é assim que Pascal se sentiu. Um homem subsumido pela dúvida, que foi encontrar na religião, por uma série de circunstâncias que não dá para falar aqui agora, a encontrar uma espécie de conforto para as suas angústias. Dessa forma, ele encontra na fé a melhor forma de viver e de se relacionar com os mistérios do mundo. Depois da sua conversão, Pascal se tornou uma referência do pensamento cristão, defendendo várias teses e dogmas do cristianismo e também defendendo a possibilidade de uma harmonização entre fé e razão. Então, a aposta de Pascal, a partir de 2 filmes, Minha Noite com Ela, de 69, 2 pessoas com 2 visões de mundo opostas, colocando de um lado fé e de outro a filosofia, e Blaise Pascal, 1972, cinebiografia de um pensador que buscou muito pela razão o que só conseguiu encontrar pela fé. Inscrevam-se no canal, deem like se gostaram, ativem o sininho para receber as notificações e as novidades. E por conta disso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!